Fala, meus amigos, e aí, como é que vocês estão? Beleza? Suavidade? Tranquilo? Hoje, né? Hoje aí, cara, hoje eu não ia falar sobre esse assunto ainda, certo? Mas, como algumas pessoas ficaram sabendo que eu ia fazer isso uma hora ou outra, me pediram pra fazer agora, tá? De fato, estou me sentindo um cara muito famoso, muito requisitado. Parabéns, Matheus, olha só que legal. Hoje estamos aí pra um papo reto apenas com homens, certo? E isso é perigoso. Tema de perigo. Cuidado. Se existe alguma mulher assistindo aí, tire as crianças da sala. Não, tô brincando. Mas, de fato, se você é uma menina e está assistindo esse vídeo, não vai ter muita coisa útil pra você, eu acho, não sei. Mas, se quiser assistir até o final, enfim. Mas, sei lá, não sei. Mas, enfim, hoje nós homens, você se identifica? Você é um menino? Menino. Mas aí, de fato, é, talvez você não se identifique com essas ideias, tá? Mas, enfim, né? Importante. Que nós falamos sobre. E eu acho esse assunto muito bacana, né? Algo que eu tinha preparado há um tempo atrás. Beleza? Cara, a primeira coisa que você precisa saber, você homem, tá? Que nós temos uma coisa que luta contra quem nós somos, né? Que é a coisa chamada, sei lá, como é que você quer chamar? Sociedade, tempos modernos, algo do tipo, tá? E você pode não concordar com muitas coisas que eu vou falar aqui, tá? E sem problema nenhum, a gente troca ideia, né? Porque essa aqui não é a verdade absoluta de todas as coisas. Mas nós temos uma maneira de viver hoje em dia que nos inibe, eu acho que dá pra dizer, sabe? Nós, como homens, certo? Como seres humanos, ok? Somos muito dependentes da nossa máquina, do nosso corpo, certo? Mas nós, homens, principalmente, somos muito movidos pelos nossos hormônios, tá? E, e às vezes isso pode ser um problema, de fato, mas se a gente não for movido nem um pouquinho pelos nossos hormônios, isso é um problema ainda maior, certo? Porque a gente não tem vontade de fazer nada se a gente não estiver com nossos hormônios em dias, certo? Então, cara, vamos começar do começo, certo? O nosso testosterona, né, que é o nosso hormônio masculino principal, né, o que a gente precisa de fato, certo? O que a gente não precisa de fato? A gente foi levado a viver uma maneira que a gente é inerte, certo? Que a gente não faz nada. A gente fica na frente de telas, a gente fica sentado a maioria do tempo, a gente cara, a gente consome. Escuta, sério, escuta, a gente consome muita coisa que faz a gente ser inibido. Ah, produtos, tá? Produtos, coisas que industrializados, enfim. Eu vou chegar lá, eu vou martelar onde dói, tá? Vou chegar lá, certo? Mas, cara, primeiramente, o que você anda fazendo, certo? É, quais as atividades que você tem feito pro seu corpo funcionar? Cara, nosso corpo é uma máquina que precisa se movimentar. Nós, como seres humanos, somos seres que se movimentam, certo? Então, se você não tem feito nenhum exercício físico, você não tem feito o seu coração bombear muito rápido, se você não tem ficado sem ar durante os exercícios, cara, você não tem cansado, você não tem fadigado, você está cometendo um erro muito grave, certo? Como ser humano e como um homem muito forte, certo? Porque você está deixando o seu corpo inerte, né? Você está deixando a desejar é, dentro dos seus, enfim, hormônios, coisas que funcionam dentro do seu corpo. E, cara, tudo isso que eu vou falar são hábitos angulares, tá? O que isso quer dizer? Que você arruma uma dessas coisinhas, sua vida melhora um monte em vários lugares, sabe? Então, cara, o exercício físico é uma coisa muito essencial, tá? Por favor, não deixe de fazer, tá? Exercício de força, tá? Você não gosta, cara, faça um pouquinho, tá? Faça um pouquinho. Enquanto o que você gosta e o que você não gosta, faça um pouquinho, certo? Só pra você ter um pouquinho aí, tá? Beleza? Obrigação. Você tá escutando isso agora, você vai ser obrigado a fazer alguma coisa, tá? Porque seu corpo não vai funcionar se você não fizer, tá? E quando você ficar velho, vai ser muito pior. Escuta o que eu tô falando, sério. Existe o livro O Sleeve, que é absurdo, que ensina isso, certo? Então, pra você não ler, eu tô te falando agora, tá? O que você tem comido, cara? Tá? Você tem comido proteínas, carboidratos, você tem feito uma dieta equilibrada? Você tá com percentual de gordura alto, cara? O que você tem comido? Você tem comido coisas que são feitas em indústrias, que colocam gorduras, que colocam sódio, que colocam açúcar, coisas, cara, que vão te inibir de uma maneira inexplicável, cara.
É verdade, é verdade. Você tem comido arroz, feijão, você tem comido salada e frutas? Não minta para mim agora, não minta. Cara, nós só conseguimos evoluir como seres humanos porque comemos proteína, tá? Você é vegetariano, você é homem vegetariano, vá comer proteínas de soja. Vá comer proteínas que não sejam animais. Mas se você não é vegetariano, cara, você tem que comer frango, carnes, você tem que comer ovos, você tem que ter uma dieta balanceada, cara. Arroz, feijão, carboidratos mais complexos, você tem que comer frutas, você tem que comer verduras, tá? Porque senão seu corpo não funciona. Sério, sério, sério. Cara, não vocês entendem quando eu falo que parece que o mundo ele não quer que a gente viva como pessoas saudáveis? E isso principalmente pra nós, né? Mas se você é uma mulher e tá assistindo até agora, você também tem que fazer isso, tá? Tá bom? Combinado? Certo? Mas você entende por que eu tô falando pra homens isso, tá? Porque é uma responsabilidade, cara. Responsabilidade, cara. Beleza? Cara, você tem dormido bem? Você tem feito uma higiene de sono bacana, cara? O sono é uma das coisas mais importantes que a gente tem na nossa vida, cara. Nosso cérebro não funciona. A gente acha que funciona se a gente não dorme bem, mas não funciona. Tudo na nossa vida é uma porcaria se o sono não fica bom, cara. Você pode dizer, ah, durmo um pouco, mas eu tô bem. Não tá bem, cara. Não tá bem, não tá bem. Falo isso como uma pessoa que estudou bastante sobre sono, tá? Então, você tem que dormir. Ah, mas não sei o que. Ah, mas não tem tempo. Será que não tem tempo? Tá? Eu sei que existem momentos, tá? Tempo. Vamos abrir um parênteses. Existem momentos da nossa vida que de fato a gente tem que dormir menos, tá? Mas não é eterno, isso não é pra sempre. E a gente tem que dormir direito, cara. Nossa máquina não funciona. Ah, Matheus, mas eu tô assim há tanto tempo, eu não tenho feito esses hábitos e eu tô legal, cara. Não tá legal, mano. Você podia estar muito melhor, juro, juro. Ó, os cachorros estão na rua enlouquecidos. Não sei se vocês estão ouvindo agora, tá? Mas é isso. Cara, nós como homens, certo? E aí, uma coisa interessante, tá? Nós como homens temos sido ensinados que não devemos pedir ajuda, certo? E uma coisa que eles falam, tá? Você pode não concordar, ok? Mas que nós homens não devemos mostrar nossas fraquezas perante todo mundo, é algo assim, tá? Eu concordo de fato. Eu acho que essa afirmação é verdade, né? Mas nós devemos, cara, a gente não deve procurar ajuda, né? A gente não está procurando ajuda. A gente está procurando auxílio, certo? Pense como auxílio, tá? Auxílio para os seus problemas. Então, cara, faça uma terapia aí, conte seus problemas, né? Peça para outra pessoa te ajudar. Não precisa ficar falando para todo mundo, não faça isso, por favor. Não se revele para todos, mas procure auxílio, cara, para resolver seus problemas. Porque você, cara, exatamente, a sociedade ela vai te ver como uma pessoa que não precisa de ajuda, certo? Porque, cara, você não vai conseguir mudar uma estrutura da sociedade, desculpa de falar isso, certo? Mas procure auxílio porque você precisa. É sério, você ainda é um ser humano, certo? Então procure alguém pra te ajudar, cara, a resolver seus problemas, né? Então, então não tenha medo, cara. Não pense que você é mais fraco. Você é mais forte, mais inteligente do que as outras pessoas por fazer isso, beleza? Ok, cara. Agora entra uma pergunta que dói, cara. Que dói, né? Mas nós, homens, a maioria, né? Não vou dizer todos, porque tudo que eu falo aqui é generalizando, tá? Pode ser que você não seja nada disso, ou pode ser que seja 100% diferente, mas é isso aí, cara. Estamos aqui pra falar sobre coisas, né? Vou mudar o nome do canal pra falando sobre, né? Mas brincadeiras à parte, cara. Temos que ser mais responsáveis com nós mesmos e com aquilo que fazemos, certo? Porque hoje, cara, todos os homens estão viciados em alguma coisa, né? A ciência ela tem tomado novos rumos pra entender os vícios, né? Eu tô sempre falando sobre vícios aqui no canal, cara. Uma parte muito importante pra gente poder entender, certo? Mas você tem que ser mais responsável consigo mesmo, cara. Porque no que você é viciado? Você é viciado em álcool?
Você é viciado em pornografia? Você é viciado em aposta? Né? Porque, cara, essas coisas, elas te levam pra longe de uma qualidade de vida, não apenas como homem, mas como um ser humano, cara. Né? Substâncias, comportamentos, cara, coisas que te levam pra longe de uma meta pra ser quem você de fato quer ser, cara. Porque, cara, eu tenho certeza que você tá me ouvindo aí e você não quer ser um viciado. Você quer tomar boas opções, você quer tomar boas atitudes para que você, cara, você cresça na vida, para que você tenha um objetivo, para que você seja uma pessoa mais eficiente, uma pessoa mais inteligente, uma pessoa melhor, cara. Tenho certeza absoluta disso, absoluta, tá? Então, cara, por isso que eu falo para procurar ajuda, cara, porque o vício é uma coisa séria, uma coisa séria. Como eu falei nas minhas aulas sobre vícios, cara, uma hora que você fez, é difícil voltar atrás, certo? E quanto mais você repete, mais você ganha recompensa desse objeto, dessa substância. É difícil você parar. E por mais que você possa me dizer, cara, que você não tem problema, que você para quando você quiser, a gente sabe, né? A gente sabe que não é assim. Né? Porque se você parasse a hora que você quisesse, você já tinha parado, porque você quer parar, né? Ou tô errado? Mas essas coisas, cara, te levam pra uma vida irreal. Elas afetam seu cérebro profundamente, certo? E, cara, não é feio admitir, né? Porque, cara, todos nós temos problemas, todos nós erramos. Não existe uma pessoa que não tenha feito uma besteira e não tenha se afundado em alguma coisa, né? Depois consegue se estabilizar, obviamente. Mas a longo prazo, cara, é interessante a gente pensar sobre isso, sério. E tomar responsabilidades, cara. Nossa, como eu tinha comentado antes, somos vistos como pessoas fortes, cara. Como somos vistos como pessoas que conseguem se virar, cara, né? Só que, como eu falei, também nós estamos vivendo um tempo que nos tornam inertes, que nos tornam ineficientes, ineficazes, cara, né? É em geral, sabe? É, as coisas antigamente, né, eram diferentes. Não sei se eram melhores, né? Não, de jeito nenhum vou ser saudosista aqui, né? Mas, cara, interações que de fato nós seres humanos ainda não estamos adaptados, né? E o nosso corpo não está adaptado para tudo isso que veio, né? Nosso corpo não consegue produzir hormônios se a gente não tiver um bom equilíbrio, né, cara? Então, o que nós precisamos, cara? Boas atitudes, cara. Nós precisamos dormir bem, nós precisamos de luz, luz solar, nós precisamos de atividades físicas, cara. Nós precisamos de uma vida equilibrada, de fato, cara. Tente, se você usa muito telas, cara, tente fazer outra coisa, cara. Tente sair pra rua, fazer alguma coisa, né? Você fica muito tempo sentado, cara, vai fazer exercício físico no tempo que você tiver, cara. Porque de fato, a sociedade, né, e a maneira que nós vivemos o mundo, cara, e não é jamais querendo dizer que a culpa é de alguém, né? A culpa é sei lá do que. Cara, a história ela progride da maneira que progride, né? E vai continuar, enfim, vai mudar muita coisa. E tudo bem, cara. Mas, tipo, vamos amenizar, sabe? Vamos amenizar a paulada, sabe? Tipo, já que a gente vai viver nesse mundo dessa maneira e talvez essas coisas aumentem, né? Vamos, vamos tentar voltar um passo atrás e não perder aquelas coisas importantes que a gente tinha, né? Ou que a gente deveria ter em algum momento da vida, né? Então, é coisas importantes pra nós como seres humanos, cara. Então, eu sei que é difícil viver em um mundo absurdamente estimulativo, cara. Eu sei que é difícil. Redes sociais, eu sei que é difícil, né? Não tô te culpando. Você tá escutando aí, eu sei que agora já bateu uma bad, né? Você escutou coisas que machucam, talvez. E eu sei que é ruim. Mas, cara, presta atenção. É, se você melhorar 1% a mais que ontem, cara, tá show de bola, certo? Já tá bem melhor. Então, cara,
não seja uma pessoa que não presta atenção naquilo que você é de fato, certo? E tente pegar essas cobranças, né, como coisas boas pra você implementar aí na sua vida, no seu dia a dia. Cara, se você fizer, é difícil explicar, mas se você fizer uma dessas coisas que eu falei e fizer com constância, você entender o motivo por que você tá fazendo isso, você engajar nesse comportamento e você fizer, cara, sua vida vai ficar muito boa. Muito boa. E eu falo isso porque não é fácil de fazer, tá? Mas sua vida vai melhorar muito. Porque são hábitos que melhoram muitas coisas diferentes. Certo? Então tá. Você disse que sim aí. Tô de olho em você. Vou ir na sua casa te cobrar. Brincadeira. Mas é isso, gente. Eu acho que é isso que eu tinha pra falar. Talvez eu tenha esquecido alguma coisa, porque eu não falo com roteiro esses vídeos. Mas é isso aí, gente. Likezinho aqui embaixo. Os homens humildes vão deixar o like aqui, ou aqui, ou aqui. Não sei. Vão deixar um comentário com o Muk e vão compartilhar para seu amigo homem que vai se identificar. Se ele não se identificar, não tem problema. Deixe ele em paz. Mas é isso. Espero todos homens, meninos no próximo vídeo. Valeu.